Voltando de Gibraltar, a DNOG passa na Grã-Bretanha antes de... Isso. Quando os navios... Houve o armistício foi às 11 horas do dia 11 de novembro de 1918. 1918. O governo inglês convidou a Marinha Brasileira para fazer uma visita de cortesia ao porto de Portsmouth, na Inglaterra, no sul da Inglaterra, em homenagem à participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial ao lado dos ingleses. Nós mandamos a divisão para Portsmouth. Eu tive a oportunidade de pesquisar em Portsmouth, passei lá uma semana e realmente nós fomos muito bem recebidos pelos ingleses. Os ingleses ficaram muito agradecidos com a participação brasileira, da Marinha Brasileira na Primeira Guerra Mundial. Tanto é que eles abriram para as nossas tripulações, todos os transportes foram pagos pelos ingleses. Todas as comemorações, tudo pago pelos ingleses. Então, nós fomos muito bem recebidos em Portsmouth, passamos um período lá e, na minha interpretação como oficial de marinha e como historiador, foi um dos motivos pelo qual o Brasil mandou 3 representantes para Versalhes, em vez de 2. E mandamos mais que Portugal. Eu acho que foi a atuação da divisão naval brasileira na Grande Guerra o motivo pelo qual os ingleses e americanos permitiram 3. Logicamente, os americanos também tinham muita simpatia pelos brasileiros. Então, os 3 representantes brasileiros foram motivados pela participação da Marinha Brasileira na Primeira Guerra Mundial, segundo a minha concepção. Eu já vi até alguns vídeos, né? Estão públicos na internet, esses vídeos dessa passagem. Exatamente. É um vídeo de 1 minuto e meio que mostra o Fronten se aproximando, desembarcando do cruzador Bahia em Portsmouth. Mostra a popa dos destroyers, inclusive. É um vídeo muito interessante. É fácil de achar no YouTube, bem fácil. Quer dizer, o trabalho da DNOG, apesar de todos esses contratempos que a gente falou... Foi muito reconhecido. Mais reconhecido pelos estrangeiros do que por nós. Os nossos historiadores, os que desconhecem a história naval, usam isso como motivo até de humor. Os estrangeiros não, veem isso como uma forma de reconhecimento da nossa marinha com a Primeira Guerra Mundial lá dos aliados. Bom, pessoal, estamos retornando aqui ao Ancoradouro. Aqui vocês estão vendo, né, que hoje está um dia de inverno no Rio de Janeiro, chovendo. Então, depois de Portsmouth, a DNOG volta ao Brasil? Não, depois de Portsmouth, que eles ficaram um período, como disse, muito bem recebidos, eles foram para Cherbourg, na França. Passaram também um período, foram muito bem recebidos pelos franceses também, muitas festividades para a divisão. Ficaram um período em Cherbourg, depois passaram por Lisboa. E interessante que o Fronten pegou a terceira surto da gripe indo para Lisboa, mas conseguiu se recuperar bem. Paramos em Lisboa, depois nós entramos no Mediterrâneo, fomos até La Spezia, na Itália, que também convidou a divisão naval para visitar o porto de La Spezia, que fica lá no norte da Itália. E um fato interessante foi que no Mediterrâneo, eles começaram com um dia muito bonito, 3 primeiros dias de navegação, lindo, sol maravilhoso, mar calmo, quando bateu o vento mistral dos Alpes, ali um pouquinho ao sul de Toulon, e os navios pegaram um mar muito bravio. Quase perdemos alguns navios naquele mar. Inclusive, eu conto no meu livro, um dos navios que foi o mais atingido, que foi o Rio Grande do Norte, que quase virou. E o comandante, que era o Zé Félix, fez uma manobra muito perigosa e tinha que fazer isso, senão o navio ia perecer, todos iam morrer, né? Ele conseguiu fazer uma guinada entre períodos de ondas. Sim. E isso que fez o navio se salvar. Senão eles todos iam para o fundo do mar. Ia ser uma perda de cerca de 200 homens, um pouquinho menos, 150 homens naquele destroyer. Eu conheço essa história é ótima, e tinha que ficar esperando e contou Exatamente, as ondas. ele contou o número de ondas, verificou que tinha um período que uma onda era mais branda do que as outras, e exatamente ele esperou durante 5 minutos contando as ondas e viu que esse período acontecia e nessa onda que foi menor ele guinou. Ele ia fazer exatamente 2 ondas grandes. Foi o tempo dele guinar rapidamente. E ele conta nas memórias dele que o navio chegou a virar cerca de 35 graus, de adernar 35 graus. Quase que ele emborca. E emborcando, todos iam morrer, morreriam todos. Mas ele conseguiu segurar, o navio guinou rapidamente, era um destroyerzinho pequeno, que era o Rio Grande do Norte, e conseguiu aproar, conseguiu correr com o mar, como se diz. As ondas começaram a entrar pela popa, o navio começou a se estabilizar e surfou nas ondas. Isso que salvou o navio. Exatamente antes da chegada de Livorno, lá em La Spezia, que é perto de Livorno. E aí de lá retornaram, passaram por Gibraltar e vieram para o Brasil. Chegaram em Recife inicialmente.